povo, aqui é o Rafael. E aqui é a Adeline. Somos do canal Viajando para Fora, o local para você saber tudo de viagem internacional, beleza? Nós estamos hoje no nosso primeiro vídeo do canal. Primeirinho, number one. Depois a gente vai fazer mostrando quem somos nós e tudo bonitinho. Falando um pouco mais sobre o nosso canal, né, que é o Exato. Viajando para Fora. Explicando um pouquinho da nossa trajetória, né? Aí da nossa vida também. E da nossa vida também. Anda junto. E hoje vamos dar dicas super importantes para você fazer a sua primeira viagem internacional. Dicas, assim, essenciais. Então, qual é o tema do vídeo de hoje, amor? 15 dicas para você planejar sua primeira viagem internacional. You're like a circle that floats around me. Então vamos para a primeirinha dica, number one. Primeira dica, gente, é o seguinte. Planeje a sua viagem com antecedência. As pessoas podem pensar assim, que besteira, mas não é besteira, é super importante. Demais. 1 ano de antecedência, principalmente para quem nunca viajou pra fora, né? Pelo menos, viu, gente? Eu acho que uma viagem para quem vai fazer a primeira vez pode ser um pouquinho antes pra você ir namorando ela. O planejamento com antecedência é essencial porque você precisa entender qual é a época que você vai para aquele destino, né? Às vezes você tá querendo ir numa época que é muito fria e você tá achando que é verão. Então, por isso é muito importante essa primeira etapa, antes mesmo de fazer as outras que a gente ainda vai falar. Planejamento é tudo, galera, e em viagem mais ainda. Você não quer perder seu dinheiro e nem fazer uma viagem ruim. O nosso segundo item, É documentação. exato, se você não tiver um planejamento para fazer isso e com antecedência, você não vai conseguir viajar amanhã, porque você não vai ter documento. Na verdade é o seguinte, você tem que saber qual é o país que você vai, por isso a importância de você dar uma estudada nele antes e entender se ele precisa de passaporte, porque se você viajar para alguns países do Mercosul, não é preciso você ter o passaporte, com o RG mesmo você consegue viajar. Tem países que exigem visto, outros não, então você precisa entender o que é que você precisa mesmo. Seguro viagem, vacina, se aquele país que você tá indo exige algum tipo de vacina. Por isso que a documentação, ela é super importante. Você ter todas as ideias do que você vai precisar para você correr atrás. Então vamos encaixar a terceira dica. Por que a gente desplugou da documentação? Porque o seguro viagem é o quê? Gente, é muito importante. É como se fosse um plano de saúde. Você torce para nunca utilizar, mas quando precisa é muito importante. A gente passou por uma situação agora recente, vai ter outro vídeo falando disso, que a gente precisou de seguro de viagem. E foi muito importante. E mesmo assim, a gente teve alguns problemas com ele. Então, tipo assim, cara, é muito importante você pesquisar, entender. Qual que é a seguradora, né? Cara, é muito importante isso. Tem gente que viaja assim, a gente descobriu pessoas que viajam assim, sem que é seguro loucura, viagem, cara, meu é Deus, loucura, não é saia loucura. daqui do Brasil sem seguro viagem. Realmente Por a gente favor. coloca, é uma documentação muito importante. Mesmo sendo Essencial. documentação, é muito importante. A gente também vai deixar um link aqui de um seguro viagem para vocês poderem pesquisar, tá bom? Então vamos para a quarta dica. A nossa quarta dica é sobre planejamento financeiro. Din-din. Din-din, vamos falar de din-din agora. É o seguinte, antes de você começar a fazer tudo sobre sua viagem, você precisa entender qual que é a média de gasto. Mas como que eu vou saber qual é a média de gasto? Gente, é só colocar lá no nosso amigo Google e colocar a pesquisa lá. Quanto custa ficar 7 dias em Paris? Quanto custa ficar 7 dias em Nova York? Só assim, lembrando que esse ponto assim não é preciso, porque vai depender muito do seu estilo. De viajante. Mas é uma boa ideia para você ter de preços, de valores. Realmente bate muito em cima assim para determinados estilos. Então, para você ter uma média para começar a juntar uma grana, é muito bom. É porque assim, você vai ver uma média, que ela é bem média mesmo. Mas a gente também fala sobre, a gente vai fazer um outro vídeo também falando sobre os Tudo estilos. que a gente tá falando aqui, a gente vai fazer vídeo, porque esse canal vai ser excelente, vai ser realmente ideal para você. Detalhado. Mas a gente fala sobre os estilos de viajante. Então, os perfis. Mas a gente não vai entrar nisso, né? Porque faz muita diferença. Mas lá no Google você vai conseguir ter uma média de gastos do que você vai precisar para você fazer seu planejamento financeiro. Vamos lá, financeiro? Para você fazer o seu planejamento financeiro. A quinta dica agora é passagem aérea. Se você sabe para onde vai, você tem que ir. Sim, tem que ter um meio de transporte, né?
E passagem aérea é o seguinte, gente, é muito importante que você ative as notificações para você receber as promoções. Então você vai nos principais sites, né, que vendem passagem aérea, ativa lá as notificações do lugar que você está pretendendo ir, porque você vai receber o tempo inteiro notificações de promoções. Então é muito importante isso mesmo. É isso, economiza uma grana, gente do céu. Sim. Agora vamos para a sexta dica. Depois que você compra a sua passagem, você tem que dormir, né? Sim, a nossa sexta dica é sobre hospedagem. E aí, gente, aqui é super importante 3 coisas. Você precisa entender aonde você vai hospedar, se é um lugar centralizado, né? E centralizado não necessariamente é no centro da cidade, tá? Você precisa pesquisar isso. Se tem transporte público e qual é a avaliação das pessoas em relação àquela região que você está pretendendo hospedar. Além, é claro, você entender a avaliação também das pessoas que se hospedaram lá, naquele hotel que você está pesquisando. Então, a hospedagem, fique atento a isso. Sétima dica. Gente, depois que você faz tudo isso, você tem que saber o que você vai fazer lá, né? Então, roteiro é a sétima dica. Roteiro, ele é muito importante também. Tudo é importante, né? Mas o roteiro, é importante você estudar o que tem naquele destino. E aí, a hora que você entender quais são os principais passeios, monumentos, né? O que você vai fazer, pode, né, fazer lá, você vai estruturar seu roteiro por regiões. Porque aí você vai conseguir otimizar o seu roteiro. Então, se você tem uma região que você quer conhecer e tem uns 3 passeios ali, você tenta organizar naquela região para conhecer aqueles passeios numa vez só. Gente, e bem preparado para isso é muito importante porque tempo é dinheiro e viagem. Então, se você ficar perdendo tempo, você está perdendo seu dinheiro. Outro, no nosso 8º item, entra também tempo e dinheiro. É reservar os passeios antecipadamente. Sim, o que a gente estava falando do roteiro é o seguinte, imagina só você chegar, você é louco pela Torre Eiffel, lá em Paris. Chegou lá e não consegue subir porque não tem bilhete para você subir. E tem pessoas que não têm noção, porque eu fui uma dessas. A primeira vez que eu fui em Paris, eu não sabia que eu tinha que comprar o bilhete antecipadamente. E aí... Só cheguei, tipo, sou ilustre. Só cheguei. Só cheguei. E eu literalmente só cheguei e fui embora, porque eu não subi. Então, é muito importante fazer a reserva antecipada dos principais museus e monumentos do mundo. Nos sites oficiais, né? Para não Nos cair sites... enlatada. Sim. Nona dica. Gente, é o seguinte. É muito importante a gente ter o chip para poder se comunicar e também ter pesquisa, saber das coisas. Então, o chip internacional é muito importante. Sim, você precisa ter acesso ao telefone, porque você vai precisar usar o Google Maps para poder se locomover no lugar. É muito, muito importante mesmo. Além de ter que se comunicar também com outras pessoas, né? É importante você ter uma maneira de se comunicar. Vai que acontece alguma coisa e você precisa mandar uma mensagem. Então, para nós... tá? Porque também é muito particular. Tem pessoas que não se importam de usar Wi-Fi ou não usar também. Então, assim, o chip internacional é muito importante. Fazer os storyzinhos de onde você tá, você precisa de internet, gente. Vamos lá, né? 10ª dica. Compra de moeda. A compra de moeda, o que a gente recomenda? Tenha 30% em espécie na mão. E as outras 70% coloque num banco digital. Hoje, a gente tem 2 bancos que são muito bons. Recomendações tem outros bancos também, mas aqui a gente vai indicar 2, que é o C6 Bank e o BS2. Então, assim, você coloca lá esses cartões, eles funcionam como se fosse um cartão de débito mesmo. E é muito mais vantajoso por conta das taxas, que são bem menores do que um cartão de crédito. Exatamente. 11ª, essa é muito importante, também além das outras, todas são importantes. Mas é bagagem. Gente, entenda o seguinte, que a bagagem, você precisa ver quais são as regras da passagem aérea que você comprou. Como que eu vejo isso? Lá no site da companhia aérea tem essas informações por tarifas. E aí, depois que você vê essa informação, é muito importante você se atentar para o excesso de bagagem. Coloque, faça combinações das suas roupas. Não coloque muita coisa dentro da mala, porque senão você vai pagar excesso de bagagem. É, para não chegar lá na hora e se assustar com o peso lá e falar, é tanto. Você vai ter que pagar tanto a mais. Ou senão ir tirando coisa e jogando lá para o aeroporto. Então, essa dica é bem importante. E outra coisa também muito importante é que, como a maioria das pessoas que compram malas pretas,
Então diferencie para quando chegar lá na esteira, lá no outro país, lá imagina que é tanto de mala preta, alguém vai pega sua mala e leva. Com uma fitinha, alguma coisa, um adesivo. Ou senão aquelas capas, hoje em dia tem umas capas coloridas bonitinhas, né? Então assim, diferencie a sua bagagem. É mais fácil até para você poder sair de lá mais rápido. Sim, e também, nossa, coloca cadeado, tá? Nossa. Pelo amor de Deus. Não vá achando que não, tá seguro. Não tá. A gente sabe que não tá. Então, com cadeado eles já conseguem fazer alguma coisa, então se proteja. Proteja porque, imagina, você chegar lá e não ter suas coisas. É horrível, é horrível. A nossa 12ª dica, ela também é bem importante para se assegurar. Que é ter uma pasta de documentação. Sim, coloque todos os seus documentos dentro de uma pasta. Então, imprima a sua reserva de hospedagem, a sua passagem aérea, seguro viagem, tudo que você precisa para estar ali na sua mão na hora que você chegar lá no país que você está indo. Então, tenha essas informações com você, não coloque essa pasta dentro da sua bagagem despachada de maneira alguma, porque... Tudo junto. Porque quando você chega naquele país, primeiro você passa pela imigração para depois você pegar a sua bagagem despachada. Não adianta você falar, não, tá lá na minha bagagem, eles não vão deixar entrar. Então, tenha isso com você. Ou coloque numa pasta, né, de fácil acesso no seu celular, para você poder comprovar caso eles exijam. E é bom você ter em outro local também. Joga no seu e-mail de fácil acesso. Você vai estar lá, acessa lá, tá aqui. Se der algum problema com o papel. Então, é bem importante você ter isso, gente, porque pode ser que você seja mandado de volta se não tiver todas as documentações certinhas. Lá, vai que implica, né? Exatamente. A nossa 13ª dica é para aqueles que acham que vai dar jeitinho brasileiro para tudo. E não é assim que funciona o embarque internacional. Sim, embarque internacional, a gente tem que entender que existem regras. Regras para tudo, regra para bagagem de mão, o que você pode levar ou não, para documentação, tudo. Então, assim, saiba o que você precisa, né, ter para poder fazer esse embarque ser tranquilo. Depois que você passa a sua passagem e aí você segue para a fila do raio-x, não adianta você chorar não, porque... Nossa, gente, ficou um vinho meu, achei que ia dar certo e ficou lá o vinho, a mulher que bebeu, não fui eu não. Então, assim, a gente precisa entender algumas regras, né? Quantidade de ml, o que pode levar ou não, mesmo que é uma tesourinha desse tamanhozinho, eles não vão deixar você passar. Enfim, leiam as regras. Não adianta achar que vai burlar, que não burla, gente. Leiam as regras referentes ao embarque internacional. Seguindo a ideia das regras do que pode levar, agora você tem que entender o que pode levar dentro do avião. O que é muito importante, é a nossa 14ª dica. Gente, aqui é o seguinte, não deixe nenhum objeto de valor na sua bagagem despachada, fica tudo com você, câmera, celular, os documentos, dinheiro, não despache dinheiro, pelo amor de Deus, fica tudo com você. A chance de você não ter ele é muito grande. Tenha tudo com você ali, tudo que é de valor, fique com você quando você estiver dentro do avião. E uma outra dica também, que a gente vai falar de outras dicas também de dentro do avião, mas essa eu vou dar também pra vocês, tá? Use sempre roupas confortáveis. Se você é muito friorento, leva um casaco, porque pode fazer muito frio ou pode também não. Então, assim, leve sempre uma coisa confortável que vai te agradar. O Rafael, por exemplo, é calorento, então pra ele... pra mim eu já não utilizo tanto, a Adeline já usa mais. Então... Até porque tem um cobertorzinho que eles dão, então, mas gente, vai porque 10 horas passando frio não rola não. Agora que você aterrissou, a nossa 15ª dica é ali na imigração. A imigração é muito importante, que você tenha aqueles documentos da pastinhas lá em mão. Por isso que é a importância da dica anterior, ter tudo com você. Ter tudo com você, porque se ele te pede para você comprovar, você tem como comprovar. A gente teve uma experiência em Londres e a gente achou até que não fosse entrar em Londres. A gente achou que ia voltar, gente. Porque a gente estava vindo da Europa, a gente estava vindo de Paris, a gente não achou que isso fosse ser um problema. E ele não estava muito acreditando, né, que a gente estava indo ali a passeio. Eu acho que ele estava achando que a gente ia morar lá, né? Não, porque a ideia dele foi tipo assim, tá, eu, Adelina, um casal jovem, esse pessoal vai dar um migué aqui e vai ficar pra sempre. Então, gente, é muito importante você ter comprovação, né? Comprovado. As coisas que ele foi perguntando, a gente tinha de papel, então... foi o que facilitou e salvou a nossa ida para Londres. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da dica, deixa o comentário aqui, eu quero saber de vocês. Curta. Se tem outras dicas, também coloca aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, a gente faz outro, né? Com mais dicas. Mas, ó, todas essas dicas a gente vai fazer vídeos bem específicos nele, porque senão ia ficar gigantesco isso aqui. E, gente,
É uma satisfação enorme a gente estar fazendo esse canal. Nosso primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo. E toda semana vai ter vídeo sobre viagem, beleza? As nossas viagens, dicas de viagem, culinária de viagem. Que a gente tem um quadro lá no nosso vizinho, lá no aplicativo vizinho, a gente tem um quadro que chama Culinária pelo Mundo e que a gente vai fazer agora aqui no YouTube. Vamos fazer também. Então, segue a gente nas nossas redes sociais para também ficar por dentro do nosso dia a dia. Beleza? Fui!